coerência é você começar pelo início, desenvolver pelo meio e terminar pelo fim. Então você tem que ter isso na sua cabeça de uma maneira clara. E saber com que você vai começar, como você vai desenvolver e com que você vai terminar. Deve terminar com impacto, aquilo que em oratória se chama chave de ouro e que em prova se chama a chave. Aquele final feliz, aquele final bonito, que fica ressoando, reboando e traz o aplauso. Ou emocionado. Ou emocionado. Dependendo daquilo que se queira fazer. O importante é que ele seja forte. Não importa se foneticamente, se emocionalmente, se racionalmente, mas tem que ser forte. Falando em Portugal, numa das ocasiões em que falamos lá na Universidade de Coimbra, falamos que tínhamos saído do Brasil. Uma viagem de 9 horas, um voo de 9 horas. Cruzamos o Atlântico, que não nos separa, pelo contrário, nos aproxima de Portugal. Segundo o poeta, esta terra que a Espanha aperta e o mar liberta. E em Portugal, andamos de um lado para outro, desenvolvendo um trabalho. Alguém poderia perguntar, valeu a pena? Quem responde é um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E quando você fala isso, da tradição deles, da cultura deles, eles se empolgam e aplaudem. Você terminou com chave de ouro. Muito bom. 11h42, vamos a uma informação do jornalista. É a mais extraordinária comunicação. E Chico Anísio, mais do que um mestre, era um gênio. Um gênio que, me perdoem outros, mas muito superior a qualquer um de outros que nós conhecemos. O próprio grande Charles Chaplin, de méritos extraordinários, criou um personagem tradicional, extraordinário, que é o Carlitos, mas o nosso Chico Anísio criou 209 personagens. E em cada um deles você encontrava toda uma interpretação diferente. No jeito, na fisionomia, na colocação de voz, na maneira de falar. É como se fossem realmente não personagens, mas pessoas. Cada uma era uma pessoa. A começar pelo professor Raimundo e todos os demais que ele criou. Cada um uma pessoa. E em todos a presença do humor. Eu tenho dito que aprendi lá em Presidente Prudente, na minha infância, uma frase que tem orientado a minha vida. Essa frase, que estava inscrita numa parede do Júlio Paixão, dizia assim: o bom humor resolve os problemas e prolonga a vida. E eu tenho procurado somar sempre o bom humor à minha vida. Em todas as circunstâncias eu procuro dosar o bom humor. As minhas palestras são todas com um pitaco de bom humor, uma pitada de humor. Porque isso ameniza o ambiente. Agora imagine um comunicador da estrutura, da estatura, da competência, da genialidade de Chico Anísio, comunicando-se só com humor. Ele transformou a vida de muitas pessoas. E uma outra coisa, ele impulsionou muitas pessoas na mesma carreira do humor. E humor sadio, diga-se de passagem. O humor do Chico Anísio era o humor para todas as idades. Não havia apelação, que alguns têm, não estou recriminando, mas o do Chico Anísio era aquele humor puro, gostoso, que você podia ouvir ao lado do Netinho. Maravilha. Seguindo no livro, você fala aqui em coerência barra certeza. Alguém vai para um discurso sem ter condição, há discursos incoerentes e sem a certeza do que você vai falar? Infelizmente, há muitos. Não há muito tempo, numa reunião de que eu participava, alguém pediu a palavra e falou durante 10 minutos aproximadamente, com um bocado de incoerência, de vai e vem, daqui para lá, e depois de 10 minutos ele disse assim: mas não era sobre isso que eu ia falar. Falou. Ora, se não era, então por que falou? Não tinha certeza do que ia falar.
Um dos pontos do nosso curso de oratória alerta precisamente para a certeza. Primeira coisa, certeza do que vai falar. Quando a pessoa não tem certeza do que vai falar, ela se sente débil, se sente fraca, se sente atemorizada. Porque há uma causa, uma razão subliminar, não confessada, de quem vai falar ao público. E essa questão é: será que alguém no auditório sabe disso mais do que eu e de repente vai me contraditar e dizer não é nada disso, não, está tudo errado? Eu quero a minha mãe. Para evitar isso, você deve ter certeza do que vai falar. Deve se espelhar em uma personagem de um programa humorístico. Só abro a boca quando tenho certeza. Certeza é importante. Isso significa que você deve estudar, deve pesquisar, deve munir-se de informações para estar preparado para o que vai falar e para aquilo que pode vir em consequência de alguma pergunta, de algum aparte. E eu cito um caso histórico. Aconteceu no ano 2000, quando no encontro do G8 deveria ser saudado o presidente Bill Clinton pelo primeiro-ministro do Japão, Yoshiro Mori. Mori não fala inglês. Poderia ter se valido de intérprete. Afinal de contas, há outros estadistas que não falam inglês. Alguns nem português. Então ele poderia ter se valido disso, mas disseram a ele que era melhor ele falar em inglês. Mas eu não sei, o Akaranai. É fácil. O senhor vai falar só duas frases. A primeira é How are you? Quer dizer, como vai o senhor? O presidente Clinton vai dizer, bem, obrigado. E você? Aí você fala, me too. How are you? Me too. How are you? Me too. Ele achou que isso bastava. No dia, talvez traído pela emoção, em vez de dizer, how are you? Ele disse, who are you? Quem é você? Ora, perguntar para o homem mais conhecido do planeta quem é você é gozação. E Bill Clinton, que é um grande gozador, em todos os sentidos, aliás, ele respondeu, eu sou o marido de Hillary Clinton. E Mori disse, eu também. Ou seja, se você não tiver certeza, você pode, primeiro, ter uma inibição muito maior. E segundo, cometer algumas vezes. A propósito de correção e confusão. Correção. É importante que quem vai se comunicar conheça um pouco da língua portuguesa. Não precisa ser linguista, filólogo, não é nada disso. Mas conheça a língua portuguesa com um detalhe que não pode deixar de ser dito. A gramática expositiva ou gramática normativa que nós usamos na nossa vida toda, desde a escola fundamental até a pós-graduação, é transmitida no ensino fundamental. Os antigos primário e ginasial. É aí que nós aprendemos as regras gramaticais. Então não há desculpa para não saber falar. É só ficar naquilo que aprendeu entre o primário e o ginasial. E fugir das incorreções, procurar falar de maneira certa, evitar alguns modismos, como esse a nível de, horroroso, e que encontramos por aí muitas vezes. E quem fala a nível de, não se contenta em falar uma vez só. Fala diversas vezes. A nível de município, a nível de estado, a nível de Brasil, etc. O outro é o famoso gerundismo, o horroroso gerundismo. Eu vou estar falando para você estar ouvindo e depois estar anotando. Pare com isso. Uma outra coisa são os estrangeirismos. Estrangeirismos. Que você use um ou outro termo importado é natural, porque às vezes nós não temos uma palavra em português que traduz exatamente o que nós queremos dizer, mas não abuse. Eu comento no livro de um colega jornalista
estava me dizendo do esconderijo de um malfeitor, que era um verdadeiro bunker. Opa, bunker não, é bunker, porque é uma palavra alemã, e em alemão o U tem som de U, e não esse que seria de domínio inglês. Um outro supervisor de vendas me dizia que ele mantinha semanalmente um brainstorming com sua equipe. Brainstorming, tempestade de pães. Deve ser um caso de multiplicação de pães. Ele quis dizer brainstorming, ou seja, tempestade de ideias, que lá no nosso interior nós chamamos de toró de partido, que é a mesma coisa. Agora, o mais terrível são os estrangeirismos que podem levar a uma cacofonia. E no livro eu reproduzo 2 páginas de 2 jornais de São Paulo, em que, por recorrer a um estrangeirismo, acabaram incidindo em uma cacofonia. E a expressão boom significa explosão, desenvolvimento muito rápido. E aqui está a figura 6, o que saiu no jornal Valor Econômico. Setor vive boom das apólices de garantia. E o outro que saiu no Diário do Comércio, está aqui na página 59, é pior ainda. Laticínios excelentes e o boom da soja. Estrangeirismo pode levar a confusões. E aí faltou a correção, o cuidado com a língua. Eu tenho um amigo, por exemplo, que quando ele começa a contar uma piada, quando termina, a gente não lembra do começo. É verdade, a gente sai, vai ao banheiro, volta a piada, está rodando lá. Isso é uma arte também, né? Ser conciso. Sim. Nós temos 2 problemas em campos opostos na comunicação. Um deles se chama laconismo, que é quando a pessoa fala tão pouco que não chega a ser claramente entendido. É o laconismo. A origem é de uma região da Grécia Antiga chamada Lacônia, onde as pessoas falavam tão pouco que não conseguiam transmitir seu pensamento. É o laconismo. Em comunicação, nós não podemos deixar lacunas, espaços, porque onde há uma lacuna, você dá margem a uma interpretação, que é alguma coisa subjetiva. E a sabedoria popular diz, cada cabeça, uma sentença. Então, uma pessoa pode interpretar de uma forma, outra pessoa de outra. Não devemos deixar, então, lacuna, por isso não podemos ser lacônicos. No outro extremo está a prolixidade, que é o excesso de palavras para traduzir uma só ideia. Quando você usa muitas palavras, mas transmite muitas ideias, você não foi prolixo. Mas se você usa 5 palavras, onde 2 são suficientes, você foi prolixo. E a prolixidade, ela entope os ouvidos da pessoa, que pretensamente estaria ouvindo. E a que se deve a prolixidade? Normalmente, ao amor aos detalhes. Há uma expressão que diz que o diabo mora nos detalhes. Se você não quer ter uma comunicação diabólica, fuja dos detalhes. Mais ou menos assim. Ontem, sexta-feira, dia 23 de março de 2012, quem é que não sabe que ontem foi sexta-feira, dia 23 de março de 2012? Precisamente às 7 horas e 25 minutos, minto. Quando falar minto, deu um passo para trás, porque este é prolixo. 7h25, não por quanto ainda não havia terminado o Jornal Nacional, que termina precisamente, o Bom Dia Brasil, que termina precisamente às 7h30, e é transmitido por um complexo de rádio e televisão. Interessa isso? Não falou nada. Então, cincha-se àquilo que é importante. Corte os detalhes. Vá ao objetivo de maneira precisa. Ao fazer isso, você foge da prolixidade e entra no campo bendito da concisão. Agora, complementando. Desse lado está um vício chamado laconismo. Falar pouco
insuficientemente. Desse lado está a prolixidade, falar demais. E como diziam os latinos, in medio virtus est. A virtude está no meio, que é a concisão. Você não fala nem menos, nem mais do que deve. Fala aquilo que deve ser dito. Perfeito. Conteúdo e forma / cortesia. Dois de uma vez. Conteúdo e forma. Toda comunicação, seja ela de que natureza for, política, social, literária, cultural, religiosa, só tem dois elementos a compô-la. Um é conteúdo, que é aquilo que tem que ser dito. E outro é a forma, a maneira como esse conteúdo deve ser dito. É como o conteúdo em si e a embalagem. Há pessoas que têm um excelente conteúdo, conhecimento, erudição, estudos, mas quando vai falar é uma desgraça, porque não sabe dar a forma correta. Isso acontece em livros também. Há livros que você precisa ler, você começa a ler, sabe que precisa daquele conteúdo, mas não consegue. Intragável. Há outros que você pega assim ao léu, começa a ler sem compromisso e não se desgruda do texto, porque a forma é envolvente, é gostosa. Aí está, conteúdo é aquilo que você precisa dizer, mas com forma agradável, que torne palatável o que você vai dizer. Tem que ser uma forma leve, tem que ser agradável, tem que mexer o emocional, porque o conteúdo é muito racional, enquanto que a forma é mais emocional. O conteúdo está mais ligado ao hemisfério esquerdo. É importante? É. Você deve dizer coisa com coisa, senão já vai perder a atenção. E no hemisfério direito está a dosagem emocional, a agradabilidade. Se uma mensagem, uma comunicação, for baseada só no hemisfério esquerdo, ela é precisa, exata, correta, matemática, cartesiana até, e chata de doer. Difícil de tragar. Se for baseada só no hemisfério direito, ela é emocional, bem agradável, é gostosa, as pessoas aplaudem, se entusiasmam, aplaudem de pé, mas quando você vai filtrar, quando você vai procurar, não ficou nada. Não é conteúdo. O ideal, então, é que você dose o conteúdo com a forma certa, ou seja, a razão e a emoção. Você transmite um conteúdo de uma maneira agradável, de tal maneira que as pessoas sintam prazer em ouvir. E a cortesia? Cortesia é alguma coisa que eu considero um dever entre as pessoas. Os seres humanos guardam o dever de serem uns para com os outros corteses, educados, polidos. Você pode discordar do que o outro diz, mas isso não lhe dá o direito de agredir verbalmente, fisicamente, nem falar. Recorrer a expressões ofensivas, de baixo calão, não. Você pode discordar dentro daquilo que ensinou Voltaire. Não concordo com uma só das palavras que dizei, mas defenderei até a morte o direito que tendes de dizer. O bom comunicador pode ser provocado de qualquer forma. Ele não baixa o nível da sua comunicação. Ele pode se valer de ironia. A ironia é uma forma serena, mas leve, não o sarcasmo. O sarcasmo já é mais contundente. Entre os comunicadores marcados por uma ironia fina, voltamos a Winston Churchill. Certa feita, na Câmara dos Comuns, ele e a senhora Nancy Astor, primeira mulher a ocupar um lugar na Câmara dos Comuns, estavam frente a frente. E ela se sentiu magoada com o que ele disse, voltou-se para ele e disse: Sr. Churchill, se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu chá. E ele tranquilamente disse: se a senhora fosse minha mulher, eu tomaria o veneno. Há uma outra dele também, muito boa, que envolve George Bernard Shaw.
aquele grande dramaturgo, que mandou para ele um telegrama dizendo: tenho a honra de convidar o ilustre primeiro-ministro para a primeira apresentação da minha peça Pigmalião. Venha e traga um amigo, se tiver. Ele respondeu: agradeço o convite do nobre dramaturgo. Não poderei ir a essa primeira apresentação. Irei à segunda, se houver. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo, já a gente...